Olá, muito boa noite para você. União Brasil desta sexta-feira está começando e vamos aos destaques desta edição. Governo Bolsonaro, o presidente eleito apresenta futuro ministro de Minas e Energias. Contas públicas. Governo federal continua gastando mais do que arrecada. Trégua no calor. Sexta-feira com chuvas em diversos pontos do Ceará. E ainda dezembro laranja, um mês todo dedicado ao alerta sobre câncer de pele. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou nesta sexta-feira que seu governo não irá prorrogar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. No entanto, sugeriu que poderá manter a garantia da lei e da ordem, o que garantiria a presença das forças de segurança no estado. A medida vai ao encontro do que propõe o governador eleito do Rio, Wilson Witzel, do PSC. No dia 19 de novembro, logo após se encontrar com o interventor federal, Walter Braga Neto, no Centro Integrado de Comando de Controle, o governador eleito deu como certo o fim da intervenção a partir de janeiro e falou que pretende pedir ao governo federal a prorrogação do decreto de garantia da lei e da ordem por mais 10 meses. Para o governo federal, manter a intervenção impediria a aplicação de mudanças na estrutura do país, que dependam de emendas constitucionais, as chamadas PECs. Isso porque, se há uma intervenção federal em curso, o Congresso fica impedido de alterar a Constituição. E mudando de assunto, a manhã desta sexta-feira começou preguiçosa para muitos cearenses. Isso porque depois de dias de calor extremo, choveu em alguns municípios do estado, inclusive aqui em Fortaleza. Quem quis aproveitar a sexta-feira com sol e praia teve que mudar de planos. Depois de dias de calor extremo, o cearense pôde matar um pouco da saudade que estava do tempinho frio. Amanhã foi de chuvas em diversos pontos do estado. Segundo a FUNSEMI, em Fortaleza choveu 15 milímetros somente pela manhã. Foram os municípios de Lavras da Mangabeira, Cariús e Várzea Alegre, situado no sul do estado do Ceará. Acostumados com o sol forte nesta época do ano, o que explica a chuva em pleno final de novembro no Ceará, o meteorologista da FUNSEMI analisa. São chuvas da chamada pré-estação, que acontece nesse período, né? E também influência da aproximação da zona de convergência intertropical, juntamente com o cavado de altos níveis, que é o sistema meteorológico típico da pré-estação chuvosa. Amanhã já é dezembro, tradução, férias para muita gente. E nada melhor do que aproveitar com praia e sol. Mas depois da chuvisca de hoje, o que os turistas e também os cearenses podem esperar para o final de semana? Nós temos possibilidades de chuvas, só que elas não vão ser contínuas, né? Haverão períodos de cessação dessas chuvas e tempo entre encoberto até claro. Deve ter sido um desafio muito grande mesmo para muita gente se levantar hoje cedo com aquela chuvisca em diversos pontos do Ceará. E final de ano chegando e cresce o fluxo de turistas em Fortaleza. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, o setor deve fechar 2018 com um balanço positivo em todo o estado. Conhecida como a Terra do Sol, Ceará, com seus diversos atrativos, conquista a cada ano mais turistas. Pessoas de diversos países que vêm conhecer as nossas belezas. Segundo agências de viagem, Fortaleza está entre os 10 destinos mais procurados para viagens de final de ano. A capital também se destaca como um dos lugares mais baratos para se conhecer na América Latina. No ano passado, a gente fechou a média no Réveillon de 95%. E esse ano a gente está estimando em torno disso, talvez uns 96%. Então, a perspectiva está muito boa. E não é só nas férias de final de ano que o Ceará recebe turistas do mundo inteiro. Em 2018, a novidade do hub da Air France KLM Go fez com que o estado tivesse uma melhora no setor hoteleiro. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, a expectativa é fechar 2018 com uma alta de 3% a 4% em relação a 2017. Graças a Deus, embora
a gente ainda esteja fechando novembro e ainda falta dezembro, mas a gente já estima aí um crescimento de 3 a 4% em relação ao ano passado. Para a Associação Cearense de Meios em Hospedagem do Ceará, além dos novos voos, os feriadões durante o ano também colaboraram para um saldo positivo no setor. Principalmente o segundo semestre foi um ano que foi bem melhor do que o ano passado, né? Teve uma procura maior, tivemos uma ocupação maior e acho que se deve muito pelos os feriados que caem na sexta-feira, mas também as opções de voos que de julho para cá aumentaram muito para Fortaleza. A cada ano cresce a procura de pacotes de viagem pela internet, mas é preciso ficar atento para não cair em uma cilada. Afinal, ninguém está livre de propagandas enganosas. Sempre duvide de pacotes com descontos exagerados. Assim, a viagem não acaba em dor de cabeça. Primeira coisa é ter cuidado, né? Coisa de internet, tem que ter segurança do que você que está procurando, tem que saber se existe mesmo aquele pacote, se aquele hotel realmente está vendendo aquele pacote, aquelas diárias, né? Para que não tenha um risco de alguém estar vendendo por outros. As contas do governo federal registraram déficit primário de pelo menos 72 bilhões de reais de janeiro a outubro deste ano. Foi o que informou a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que o governo continua gastando mais do que arrecada. E isso sem contar os gastos com os juros da dívida pública. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Apesar do deficitário, o desempenho das contas públicas neste período pode ajudar o governo no cumprimento da meta fiscal de 2018, ou seja, do resultado fixado para as contas públicas. No mesmo período do ano passado, de janeiro a outubro de 2017, o déficit nas contas públicas havia somado mais de 104 bilhões. Com isso, a queda registrada foi de 30,8%. Neste ano, o governo está autorizado pelo Congresso Nacional a registrar déficit de até 159 bilhões. Esse valor também não inclui os gastos com juros da dívida. O Tesouro Nacional informou que somente em outubro deste ano, as contas do governo registraram superávit primário de 9 bilhões. O governo também divulgou os números relativos à Previdência Social, onde em outubro o rombo foi mais de 13 bilhões e para 2018 a expectativa do governo é de um resultado negativo de 202,4 bilhões. Por conta dos seguidos déficits bilionários, o governo propôs uma reforma da Previdência Social, que parou no Congresso em maio do ano passado, após o aparecimento das primeiras denúncias envolvendo o presidente Michel Temer. Em fevereiro deste ano, o governo tentou retomar a tramitação da proposta, mas acabou desistindo diante da falta de votos. Segundo o governo, as receitas com concessões tiveram alta de 185% no acumulado de janeiro a outubro, para 14 bilhões. Ao mesmo tempo, o governo também recolheu mais dividendos, que são as parcelas dos lucros das empresas estatais nos 10 primeiros meses de 2018, um equivalente a mais de 6 bilhões. No caso do pagamento de subsídios e subvenções, houve queda. De janeiro a outubro deste ano, somaram 13 bilhões, contra 19 bilhões no mesmo período do ano passado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas suas informações. E esses números revelam, de fato, o tamanho do desafio que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem pela frente a partir de 2019, a organização das contas públicas. A seguir, a pauta é política e uma entrevista aqui no estúdio com a dermatologista Patrícia Brasil sobre o Dezembro Laranja. Bolsonaro anuncia Almirante Bento Costa Lima como futuro ministro de Minas e Energia. Temer faz discurso de despedida em reunião dos BRICS e defende parcerias contra protecionismo. Assuntos para a pauta é política. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter nesta sexta-feira o almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior como futuro ministro de Minas e Energia. Costa Lima é o 20º ministro anunciado por Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral, o presidente eleito afirmou que seriam no máximo 15. Após o anúncio, o atual ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, elogiou a indicação e disse que o almirante Bento é muito bem preparado para o comando do setor.
além de ter relações com o parlamento. O nome do almirante foi recebido com surpresa por parte das associações do setor elétrico, principalmente porque ele não figurava na lista dos nomes cogitados para o cargo, que incluíam o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Adriano Pires, e o ex-secretário executivo do Ministério, Paulo Pedrosa. Já o presidente Michel Temer fez seu último discurso em uma reunião do BRICS na manhã desta sexta-feira em Buenos Aires. O grupo se reúne, além do Brasil, líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul. Temer viajou para a capital argentina para a cúpula do G20. Os BRICS se reuniram nesta manhã fora do evento principal, em um encontro informal. Além do presidente brasileiro, participaram da reunião líderes dos outros 4 países. O presidente Michel Temer defendeu a união dos 5 países contra o que chamou de desafios, que passam por tendências ao protecionismo. O Brasil assume a presidência rotativa dos BRICS no ano que vem, quando vai sediar a 11ª cúpula do grupo, quando Temer lembrou que convidou o presidente eleito para viajar a Buenos Aires, mas ele não pôde comparecer. Disse ainda que seu sucessor terá ativo principal no BRICS. E amanhã começa a campanha Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele, o tipo da doença mais incidente no Brasil, com 176 mil novos casos ao ano. É preciso ter atenção redobrada com a exposição ao sol. Dezembro é mais um mês de férias escolares, o que para muitos significa curtir o sol e a praia cearense. Mas atenção, hein? Quem tem esses planos precisa redobrar os cuidados com a proteção solar. Afinal, a exposição ao sol aumenta as chances de câncer de pele, que é o tipo de maior incidência no Brasil. Câncer de pele ele pode ser evitado se você tem o cuidado em usar um chapéu, em usar um óculos escuro, em usar uma blusa com proteção solar, em passar o protetor solar. Nesse período também acontece uma campanha. O Dezembro Laranja chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele, além de informar sobre o acesso ao tratamento da doença no Brasil. Desde 2014 acontecem ações nesse sentido. Em Fortaleza, a programação já começa amanhã, sábado, dia 1º do mês. A campanha de prevenção do câncer de pele vai ser realizada nesse sábado, no horário de 9 da manhã até 3 da tarde. Vão ser vários postos, as pessoas vão ser examinadas, visando esse diagnóstico precoce de câncer de pele e caso tenha alguma lesão suspeita, eles vão ser encaminhados para o tratamento. Todo ano, o tema da campanha é renovado para atrair um maior número de pessoas nessa luta de conscientização. Mas agora, em 2018, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está dando continuidade ao tema Se Exponha, mas Não Se Queime, iniciada lá em 2017, reforçando a orientação de que quanto mais cuidado com o sol, melhor para a pele. O câncer de pele é um dos tipos da doença mais identificados no país. Somente em 2016 foram registrados mais de 181 mil novos casos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 30% de todos os tumores malignos do Brasil são de câncer de pele. Para os anos de 2018 a 2019, a estimativa é de mais de 165 mil novos casos do tipo não melanoma. Ou seja, esse é um problema de saúde pública e pede mesmo uma luta nacional contra a doença. Por isso, a campanha e a constante recomendação médica do uso da proteção solar. A população já até parece mais consciente. O sol do Nordeste, você sabe como é que é, né? E evitar problemas na pele, né? E quem está velho, então tem que ter cuidado. Eu uso protetor solar, fator 60. O máximo que eu puder comprar, maior eu sempre estou passando. Você só sai de casa com protetor solar? Com certeza. Se câncer de pele realmente é um problema do nosso cotidiano, né? E ainda falando do Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele, a campanha chega ao 5º ano com mutirão de atendimento em diversos pontos do país. A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Dermatologia e é sobre isso que vamos conversar agora aqui no estúdio com a médica dermatologista Patrícia Brasil, que também faz parte da SBD. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda.
Boa noite, Miguel. Boa noite. É um prazer estar aqui. Patrícia, a gente sabe que 30%, né, de todos os tumores malignos registrados no país têm relação com câncer de pele, de acordo com o levantamento do INCA. É um dado preocupante. Muito preocupante. A incidência ela vem aumentando não só no Brasil como no mundo. 2 a 3 milhões de novos casos a cada ano no mundo e no Brasil 160 mil novos casos, então é um número bem preocupante. Às vezes passa batido, então vem a campanha Dezembro Laranja para lembrar as pessoas que o cuidado com a pele é fundamental. Isso, a sociedade tem essa preocupação com esses números, então desde 99 é realizada essa campanha. Amanhã a gente vai ter, são 3 postos aqui no Hospital Geral, na Universidade, no Dona Libânia, onde vai ser diagnosticado, onde vai ser atendido também e tratado qualquer tipo de câncer de pele que seja evidenciado. Agora, doutora, quais são os primeiros sintomas, né? Que tipos de manchas as pessoas devem ficar alerta e procurar um dermatologista, um especialista? Sim, aquela lesão que não cicatriza, uma ferida de muito tempo, que não está cicatrizando, é um sinal de alerta. Várias cores, então aquele sinal que mudou de cor, que apresenta mais de 2 tipos de cores, também é outro sinal. A assimetria da lesão, uma lesão com as bordas irregulares, bastante assimétrica, também é outro sinal de alerta. A história familiar, então muitas vezes o paciente tem um histórico já pregresso na família de câncer de pele, principalmente do melanoma, então isso é um fator de risco importante. Então, esses são os sinais. Existe o ABCDE dos tumores, então sempre está atento a esses sinais. Então, estando atento a esses sinais, a gente costuma falar que aqui no Ceará parece que tem um sol para cada pessoa durante todo o ano. Hoje não, porque hoje choveu, né, doutora? Isso. Mas é preciso ficar atento a essa exposição solar. Sim. O fator de risco mais envolvido no surgimento do câncer de pele é a frequência da exposição e uma exposição mais prolongada. Então, quanto maior a frequência, maior o tempo de exposição ao sol, maior o risco. No entanto, as nossas crianças, a faixa etária ali dos 10 aos 20 anos de exposição solar é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. E na hora de comprar a proteção, garantir o protetor solar de qualidade? O ideal é FPS acima de 30, é o mínimo recomendado. Claro que cada fototipo tem o seu fator ideal. Então, o paciente com pele mais clara, olho mais claro, cabelo mais claro, tem que ter um FPS maior. Então, de preferência acima de 50. Mas no mínimo 30, o repasse é importante, de 2 a 3 horas repassar o protetor, a quantidade, uma colher de chá no rosto e no corpo, geralmente a medida de uma colher de sopa. E outro dado importante é a exposição. Das 10 às 16 horas é a radiação que vai causar mais câncer de pele, que é o UVB. E vale destacar que o uso desse protetor não é válido somente quando você vai à praia. No dia a dia também é uma opção. Isso, o que a gente, como dermatologista, frisa bastante no consultório é isso, é o uso diário. Então, criar o hábito do protetor diário, porque o sol não está relacionado apenas à praia ou às férias, ou à piscina, o sol tem todo dia. Então... Agora, doutora, o que pode acontecer com uma criança, por exemplo, que pega bastante sol, né? Na fase adulta, ela pode desenvolver algum problema de pele ou até mesmo câncer, né? Isso. A faixa etária de maior risco são as crianças, porque a exposição ela é muito frequente e não existe essa proteção, não existe essa preocupação dos pais. Hoje a gente tem vários instrumentos que facilitam, como as roupas UV e os chapéus. Então, hoje a gente tem esse arsenal que auxilia nessa fotoproteção da criança, principalmente porque muitas vezes não quer passar o protetor, acha muito melequento, mas a gente tem as blusas de UV, os chapéus, então tudo isso vai facilitando. Agora, o horário mais crítico para isso? Isso, de 10 às 16, são a radiação ultravioleta mais envolvida no câncer de pele. E a UVB, que tem essa incidência maior de 10 às 16, é a mais envolvida no surgimento do câncer de pele. Então, estar atento nesse horário. Além do protetor solar, né, utensílios, né, roupas especiais, óculos também fazem parte dessa proteção, desse bloqueio, né, da exposição solar. Com certeza, a proteção, a gente tem também a questão do pigmento da melanina no olho. Então, tem que ter o óculos escuro, tem que ter o chapéu para proteger a área de couro cabeludo, orelha, que é muito comum câncer de pele nessas áreas. As roupas também, o tecido com que é feito essas roupas confere uma proteção maior. Então, o uso a gente aconselha sempre das blusas UV. Basicamente isso. Agora, doutora, às vezes as pessoas se expõem ao sol sem a proteção devida,
Aí quando chegam em casa, geralmente quando vai dormir, que aparecem sintomas, aquela vermelhidão sobre a pele, aquele ardor, e costuma-se passar alguma medicina tradicional caseira, né? A pasta de dente, a pasta d'água. Mora um risco nesse sentido, já que a orientação é sempre buscar a ajuda de um especialista. Isso, muitas vezes pode piorar o quadro, causar uma queimadura em alguns casos. Então, o ideal é sempre procurar o especialista, que a gente vai passar um hidratante, a gente vai passar um calmante para a pele, substâncias que vão fazer com que aquela pele se reintegre novamente, já que sofreu um dano muito grande com a queimadura solar. Agora, doutora, só para concluir, a gente que mora no Nordeste, né, sabe que o nordestino sempre está com a cor do verão. Mas tem gente que abusa um pouquinho da cor e acabam migrando para a questão do protetor com bronzeador, né? Então, sim, é um risco essa questão do bronzeador artificial? Sim, há um risco muito grande pelo pigmento que é feito, os produtos que causam muita alergia, uma dermatite que a gente chama de dermatite alérgica de contato, e também a questão da fotoproteção, que fica com certeza prejudicada. Então, evitar, eu sei que é difícil, o bronze é bonito, mas a gente vai ter que evitar, a gente vai ter que escolher, na verdade, entre saúde e beleza. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no União Brasil. Eu que agradeço. Obrigada. E no próximo bloco do União Brasil tem o nosso Giro pelo Mundo. Voltamos com o União Brasil e vamos agora ao nosso Giro pelo Mundo. Descontentamento social na Catalunha. O exterior do edifício do Parlamento Catalunho, em Barcelona, foi o ponto de encontro de centenas de bombeiros que se juntaram a médicos, professores e também estudantes. Munidos de apitos, megafones e vuvuzelas, fizeram protesto contra os cortes orçamentais introduzidos no período da crise financeira. Os manifestantes exigiram ao presidente da Generalitat, Quim Torra, reverter a situação. Os médicos querem, entre outras coisas, mais recursos. Os professores exigem melhores condições de trabalho. Um discurso alinhado com os pedidos de melhoria na educação e de aumento de efetivos por parte dos bombeiros. A polícia catalã bloqueou a entrada do parlamento. Os momentos de tensão acabaram com um bombeiro detido, acusado de atentado à autoridade. Um protesto do Greenpeace em uma central de carvão na Polônia chama a atenção do mundo. A contestação ecológica foi feita no topo da central elétrica a carvão mais poluidora da Europa e uma das maiores do mundo. Ativistas escalaram a chaminé de 180 metros em Bełchatów, no centro da Polônia, para protestar contra as políticas de uso de carvão de Varsóvia. Os 9 ativistas realizaram o ato nas vésperas da Conferência do Clima, a COP24, que começa no domingo na Argentina. De acordo com o Greenpeace, cerca de 80% da eletricidade polaca é produzida nesta central. A dependência do carvão faz da Polônia um dos países com o maior índice de contaminação atmosférica da Europa. Os eleitores georgianos escolheram uma relação equilibrada entre a Rússia e o Ocidente. O segundo turno das eleições presidenciais resultou na vitória de Salomé Zurabishvili, com 59,6% dos votos. A presidente eleita nasceu na França e fez carreira na diplomacia gaulesa, acabando por ser embaixadora na Geórgia. Em 2004, foi convidada para ministra dos Negócios Estrangeiros do país de origem da sua família e recebeu a nacionalidade georgiana. O triunfo da candidata, apoiada pelo partido no poder, desiludiu o adversário, que deseja a integração da NATO e da União Europeia. Estas foram as últimas eleições por voto direto e universal no país. Em 2024, o chefe de Estado será escolhido por um colégio eleitoral composto pelos parlamentares e representantes das regiões. Na faixa de Gaza, palestinos reclamam sobre o direito de voltar às terras ocupadas pelos israelenses e o fim de 11 anos de bloqueio. Desde março de 2018, os soldados de Israel mataram mais de 220 pessoas durante os protestos na fronteira. Os incidentes causaram ferimentos a mais de 24 mil pessoas. Por razões de segurança, a Euronews não foi autorizada a filmar além de uma distância de 800 metros da
da fronteira, mas testemunhou a chegada de grandes números de vítimas nos 10 postos de socorro instalados ao longo da faixa de Gaza. Os postos na fronteira foram criados pelo Ministério da Saúde palestino e pela Cruz Vermelha Palestina, com financiamento da ajuda humanitária da União Europeia e o apoio da Organização Mundial de Saúde. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. O esforço para organizar as ideias em língua portuguesa torna ainda mais evidente a dimensão do sonho e do desafio que Carlos Roberto Lima Orjuela se propôs. Aos 21 anos, o jovem da etnia indígena Tuiuca deseja fazer faculdade de enfermagem para unir conhecimento acadêmico à cultura de benzimento praticada por lideranças espirituais e ajudar a comunidade dele em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O curso é o mais concorrido do primeiro vestibular indígena da Unicamp. Integrantes do Ministério Público de São Paulo fizeram na manhã desta sexta-feira uma visita técnica, acompanhado de engenheiros, ao viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A visita faz parte da investigação instaurada durante essa semana na Promotoria de Patrimônio Público. O inquérito tem como objetivo avaliar os gastos feitos na recuperação de pontes e viadutos entre 2017 e 2018. Gestores públicos e a Prefeitura de São Paulo deverão prestar informações à promotoria no prazo de 10 dias. Já as empresas terão prazo de 20 dias para responder aos questionamentos. Cerca de 15 mil estudantes deixaram as salas de aula hoje na Austrália para se manifestar e cobrar ações contra as mudanças climáticas, de acordo com a CNN. As manifestações acontecem em pelo menos 30 cidades do país, entre elas Melbourne, Brisbane e Perth. Os estudantes carregam cartazes com frases como "procrastinar é nosso trabalho, não de vocês" e "eu vi gabinetes mais inteligentes na IKEA". Durante as preparações para os protestos, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison chegou a dizer ao parlamento que o que queremos nas escolas é mais aprendizagem e menos ativismo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou durante o encontro das 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20, a oficialização da renovação do acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá, que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, e agora passa a se chamar Acordo Estados Unidos-México-Canadá. De acordo com a zona de transporte que faz esse cálculo, entre os 3 países, a movimentação deve chegar a 1,2 trilhão de reais, que estava prestes para entrar em colapso após 25 anos. O acordo ainda precisa passar pela aprovação dos congressos dos 3 países para entrar em vigor. Na região, vivem quase 500 milhões de pessoas. E fica por aqui a edição desta sexta-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da hora. E logo mais, às 21h30, tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Boa noite, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. União Brasil, informação além da notícia.